Quero compartilhar com vocês, com muita humildade, com muita simplicidade, uma palavra, na verdade, uma reflexão sobre os pilares da oração. Eu sei que Deus tem trabalhado isso na vida da igreja, tem consolidado os irmãos nessa prática que certamente é fundamental para o progresso da vida da igreja. E eu quero repartir um pouquinho com vocês o que nós vamos chamar de pilares de uma vida de oração. Pilares de oração. E quero começar nessa noite falando sobre os primeiros pilares, que é a fé e a gratidão. Você pode dizer fé e gratidão. Diga para o seu irmão, fé e gratidão. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, o texto que todos nós conhecemos muito bem. A palavra do Senhor diz que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, duas coisas são necessárias. Creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, premiador, recompensador. Ele dará resposta a todos aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Os primeiros pilares da oração, de uma vida de oração, certamente é a fé e também a gratidão, como nós vamos compartilhar um pouquinho mais a seguir. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem a convicção, como diz o texto, em primeiro lugar, de que Ele existe. Se vocês pararem para pensar, se torna uma coisa inclusive incoerente, alguém que crê que Deus existe, mas que não se aproxima dEle por meio da oração. Que não tem uma vida de disciplina, de oração, de perseverança em oração, de busca, mais até do que busca, de comunhão, de intimidade com o Senhor. Quando falamos sobre oração, de repente, para algumas pessoas, isso representa um fardo, um sacrifício, um peso, algo que certamente vai custar, né? Um cálculo entre coisas importantes que nós temos nas nossas vidas, mas quando falamos sobre oração, estamos falando sobre uma conversa, um diálogo, um contato, uma conexão entre o céu e a terra, entre aqueles que foram criados por Deus e o seu Criador, entre os filhos de Deus e o Pai, entre o povo do Senhor e aquele que nos formou, o seu povo, aquele que nos ama, aquele que nos cuida, aquele que de fato assumiu o controle das nossas vidas para nos abençoar com todas as bênçãos espirituais, como nos afirma a palavra do Senhor. Se eu sei de todas essas coisas, se eu creio que Deus existe, inevitavelmente me aproximarei dEle. Através do novo, do vivo caminho que todos nós sabemos que foi consagrado e que custou muito caro, para Ele custou caro. Porque esse novo e vivo caminho foi estabelecido por intermédio de Jesus, através da sua morte, do seu sangue derramado, da sua carne que foi rasgada e ferida. O véu, profeticamente, do templo se rasgou de alto a baixo, o corpo do próprio Senhor Jesus, a sua vida entregue na cruz, para nos levar novamente à presença de Deus, para nos aproximar de Deus. Paulo fala para a igreja em Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Através do sacrifício de Jesus, da obra que Jesus realizou, e como eu disse, custou muito caro. O profeta Isaías fala sobre o fruto do seu penoso trabalho. Foi um trabalho penoso, o trabalho de Jesus, cujo objetivo, o alvo, era nos aproximar de Deus, nos dar essa oportunidade de restauração, de reconciliação, de aproximação do Pai.
E a pergunta, meus amados irmãos, é: nós estamos usufruindo desse privilégio que nós recebemos? Por intermédio da fé, desta convicção que eu e você temos, que inclusive foi um tesouro que nós recebemos quando recebemos a Jesus como Senhor das nossas vidas, porque em outro tempo nós éramos incrédulos. Vivíamos, como Paulo escreveu na carta aos Efésios, alheios à vida de Deus. Se não me falha a memória, Efésios 4:18, ele fala sobre alheios, em simples palavras, alienados, sem noção da existência de Deus, do propósito de Deus, do amor de Deus. E quando falamos sobre o propósito de Deus, é algo maravilhoso, pois Efésios 1, verso 4 diz que em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O mundo ainda não havia sido criado. E em Cristo Deus nos escolheu para sermos santos, separados e irrepreensíveis. E a chave desse verso é: perante Ele, na presença dEle, diante do Senhor. Todas as coisas acontecem perante Ele, onde eu e você somos transformados, como veremos, provavelmente amanhã. Tudo isso acontece, esses milagres dessa transformação da nossa vida, que promove crescimento, que promove aperfeiçoamento, santificação de cada um de nós. Tudo isso acontece na presença do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima, e quando falamos de oração, falamos dessa aproximação por intermédio de Jesus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não será uma reza, uma penitência, um ato religioso e tradicional. Certa vez estava entrando no escritório e uma senhora muito queridazinha, estava sentada numa cadeira na porta do escritório com um colar, com vários carocinhos, Eu acho que me fugiu o nome do negócio. Rosário, E eu olhei para ela e vi que a sua boca mexia e ela segurava aquele, uma das pedrinhas daquele colarzinho. Aí fiquei observando mais, daqui um pouco ela passou para outra pedrinha. Aí a ficha caiu. Falei, ela vai dar a volta no colar, repetindo as mesmas coisas. As mesmas palavras. E na sua simplicidade, tentando se aproximar daquele que é o meu e o teu Pai. A todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. A saber, os que creem no seu nome, aleluia. Você crê no nome de Jesus aqui? Louvado seja Deus. Não precisamos de um rosário. O rosário é isso? Não precisamos dessas bolinhas para nos nortear. Um diálogo que nós podemos ter e devemos ter continuamente com o nosso Pai amado, onde podemos chorar, derramar nossas lágrimas, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, nossos temores, os desafios que nós temos nas nossas vidas, família, trabalho, ministério, saúde, finanças, quantas coisas nós temos como desafios que muitas vezes nos intimidam nas nossas vidas, mas, meus amados irmãos, temos o nosso Deus que está sentado no alto, num sublime trono, aleluia. A palavra diz que através de Jesus, eu e você podemos nos achegar perante o trono da graça, de onde eu e você podemos alcançar misericórdia, graça e socorro, aleluia, em ocasião oportuna, amém, queridos? Diga para o seu irmão, a porta está aberta para você, entra lá, meu irmão, papai está esperando você, diga isso para o seu irmão, papai está esperando você, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu falei que os pilares é a fé e a gratidão. Fé e gratidão. Sermos gratos ao Senhor. Vivemos um tempo onde as pessoas são ingratas. Elas não são agradecidas. É muito difícil você conseguir, no bom sentido, arrancar uma palavra de gratidão de uma pessoa. É impressionante, nós estamos lendo Deuteronômio na leitura progressiva da palavra do Senhor. E estamos em Deuteronômio, e ali nós vamos vendo, né? Desde Êxodo, ali, Levíticos, Números, toda a trajetória do povo de Israel. E você vai vendo que a grande tendência deles sempre era murmurar e reclamar. Apesar da coluna de fogo e de nuvem estar continuamente perante os olhos deles. Mas aí, apertava o calinho aqui, dava vontade de comer uma coisinha acolá, vinha uma necessidade, uma sede, uma fome, e ao invés de pedir com gratidão a ninguém menos que havia quebrado o jugo dos egípcios que estava sobre ele, com mão forte, braço estendido, com manifestações de milagres, de prodígios, de sinais. O Egito foi impactado pela presença de Deus, pelo poder de Deus, que decidiu libertar o seu povo, não de forma insignificante e discreta, mas poderosa, tremenda, abrindo o mar perante eles. Já havia uma história, mesmo no deserto, já havia um conteúdo, algo que já deveria estar na memória e no coração, que serviria de base para agradecer a Deus e pedir ao Senhor a provisão e o suprimento das suas necessidades. Ao contrário disso, preferiam murmurar, reclamar, se queixar. O próprio Jesus, certa vez, curou 10 leprosos. É isso mesmo? Você sabe quantos voltaram para agradecer? Você sabe fazer conta de matemática? 1 para 10 significa quanto? 10%. E olhe lá. Pergunta para o seu irmão, você está entre os 10% que agradecem a Deus? Que voltam para agradecer? Que reconhecem o milagre? Nós fizemos uma viagem de 4 horas de Campos dos Goitacazes até aqui em Manhuaçu. E estou me lembrando que eu sou uma pessoa que viajo bastante. Para mim é um milagre sair, chegar e voltar. Não, raras vezes, às vezes chego em casa e a primeira coisa que faço é me ajoelhar na sala de nossa casa e falar: Senhor, obrigado por me permitir retornar, Senhor. Voltar para minha casa, poder ver minha esposa, ver meus filhos, Pai. Isso não é fruto da minha sabedoria, minha capacidade, da minha prudência. Isso é graça do Senhor. É a misericórdia do Senhor, que se renova diariamente, a cada manhã. É a causa de não sermos consumidos, meus amados irmãos. Você está atento? Está consciente de que não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem que Ele permita? O milagre de você ter despertado nessa manhã, estar de pé, respirando. Eu me lembro de um depoimento de um homem que foi acometido da Covid
na pandemia que todos nós passamos, e foi um tempo muito difícil, onde ele, obrigado minha irmã, com a ajuda de aparelhos, estava chegando à conclusão que nunca havia se tocado de que respirava gratuitamente. E com essa possibilidade de respirar gratuitamente antes da pandemia, deveria ter dado graças ao Senhor, aquele que nos deu o fôlego de vida. Obrigado, querido. Aleluia. Quem está respirando aqui, diga amém. Salmo 150 diz: todo ser que respira, aleluia. Respire profundamente. Louve ao Senhor, aleluia. Diga obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a oração e a gratidão estavam presentes nos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Filho primogênito do Pai. Foi enviado como unigênito, semelhante, expressão exata do Pai, como diz o escritor de Hebreus. Resplendor da glória do Pai. E ele se esvazia e, como homem, anda por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus, como Filho de Deus, você olha a vida e a obra de Jesus, não tem nada descartável, todas as coisas que Jesus fez, todas as coisas que Jesus falou, todo o procedimento de nosso Senhor Jesus Cristo, são lições que Ele deixou para mim e para você, que enchem os nossos corações de fé, para que sejamos de fato seus seguidores e possamos, com a ajuda do Espírito Santo, reproduzir as coisas que Ele fez. E em diversos milagres que Jesus realizou, você vê Ele orando, falando com o Pai. E você vê Ele agradecendo. Um grande milagre para mim é fazer discípulo. Quem é discípulo, diga amém. Eita. Você é discípulo e eu imagino que você já deve estar ajudando, fazendo novos discípulos. E no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 25, a palavra diz que por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Está falando com o Pai, está dando graças ao Pai pela revelação do Pai aos pequeninos, aos seus discípulos, da importância que eles tinham na própria realização da obra, na continuidade até do ministério do Senhor Jesus, como seguidores de Cristo, sendo formados pelo Mestre e já experimentando coisas sobrenaturais, os demônios se submetendo a eles pelo nome do Senhor Jesus, o próprio Deus dando provas da autoridade do nome de Jesus, aleluia, e da vinda de Jesus para desfazer as obras do diabo. Você tem dado graças ao Senhor pelos discípulos que Ele te deu, até por aqueles que deixam seu cabelo branco. Eu acho que não tem esse tipo de discípulo aqui em Manhuaçu, acho que é só lá em São Paulo, em São Vicente, né? Eu venho aqui só vejo os pastores felizes, sorridentes, né? Aqui não tem problema. Jesus dava graças pelos discípulos. Uma vez curioso assim, eu comecei a ler as epístolas de Paulo. E comecei a perceber, se não em todas, mas na maioria das epístolas, Paulo, desde da saudação inclusive, já dava graças. Deu graças ao meu Deus, todas as vezes que me recordo de vós. Agradecendo ao Senhor pelas igrejas, agradecendo ao Senhor pelos discípulos, dando graças ao Senhor. Aleluia.
até pela igreja em Coríntio. Dar graças a Deus. Dar graças a Deus você, e eu falo isso profeticamente nesta noite, que ainda não ganhou alguém para Jesus e talvez ainda não esteja cuidando, mas que já está dando graças, porque seu dia se aproxima, aleluia. Você vai fazer discípulos para a glória do Senhor. Amém, queridos? Você é importante para o reino de Deus, é um membro do corpo de Cristo, você é útil. E Deus vai usar você para abençoar pessoas. Na multiplicação dos pães, Evangelho de João capítulo 6, verso 11, diz que então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Que coisa impressionante. Dando graças e o milagre acontecendo. A multiplicação sobrenatural de 5 pães e 2 peixes, é isso mais ou menos? Que alimenta uma multidão, 5.000 homens aproximadamente, só homens, sem contar mulheres e crianças. Eu fico imaginando que às vezes nós não vemos milagres e tem pessoas que questionam, dizendo assim, aqueles milagres que aconteciam no passado, é tão difícil ver hoje em dia. Quem sabe o Senhor não está nos exortando a agradecer mais, orar com fé e gratidão, para que o sobrenatural possa acontecer. Eles se fartaram e sobrou 12 cestos cheios, um dos evangelhos fala sobre isso. Foi um milagre poderoso, mas o Senhor orou e deu graças. Agradeceu a Deus. Eu quero declarar milagres sobre a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu imagino que talvez você esteja precisando de milagres na sua vida, de milagres na sua casa, de milagres talvez no seu trabalho, no seu ministério. O Espírito Santo vai te ajudar. Romanos 8, 26 diz que Ele nos assiste nas nossas fraquezas, Ele vai nos ajudar a orar, a oração certa, com fé, com convicção e com gratidão. E eu declaro que os milagres vão acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Na ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, verso 41, o texto diz que tiraram então a pedra, depois de certa resistência, e não de um estranho, da própria irmã do morto. Senhor, cheira mal, já é de 5 dias. Jesus responde dizendo, eu não tenho dito a ti que se creres, verás a glória. Aleluia. Se crermos, veremos a glória de Deus. Aleluia. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Coisa impressionante. Graças te dou, Pai, porque me ouviste. A continuidade ele diz, aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Falei isso por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Graças te dou, Senhor. Num contexto de morte, um contexto de choro, um contexto de frustração, de desespero, as irmãs, não sei se ressentidas, não sei, mas as duas falaram, né? Se estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido, não teria acontecido. Foi de propósito que Jesus não estava lá, naquele momento. E é por isso que ele usa o verbo dessa forma, né? Graças te dou porque me ouvistes. Sempre falando com o Pai. Em João 8 ele diz,
aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só. Aleluia. Eu faço sempre o que lhe agrada. E sempre falando com o Pai, conversando com o Pai. E um papo profundo. Não coisas superficiais. Coisas profundas, porque esse plano é um plano muito profundo. A ressurreição de um morto. Não agora no caixão ou sendo velado. Sepultado. 5 dias. Jesus tinha conversas profundas com o Pai. Falando sempre com convicção. Essa frase de Jesus é uma frase de convicção. Eu sei que sempre me ouve. E o Senhor fala a pessoas nessa noite: saiba que eu sempre te ouço também, diz o Senhor. Deus está falando para pessoas nessa noite: abra teu coração e teus ouvidos e escuta o que eu te digo nesta noite. Eu sempre te ouço, diz o Senhor. Aleluia. E você sabe o que foi que aconteceu. Milagre extraordinário do Senhor Jesus. Chamando Lázaro para fora. Mas é interessante que você vê os milagres acontecendo, mas no contexto, às vezes passa desapercebido. Esse diálogo contínuo de Jesus com o Pai. Essa convicção, essa intimidade, essa comunhão, essa conexão, nunca desconectado. Sempre em sintonia com o Pai. Jesus nunca viajando, nesse termo que nós usamos hoje em dia, né? Viajar, está disperso, distraído. Jesus sempre atento. Obrigado, querida. Sempre atento. Sempre conectado. Convicto e grato. Com gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançando um pouquinho mais para o padrão bíblico, para a nossa vida de oração. Existe um padrão das Escrituras para mim e para você, para a nossa vida de oração. Encontramos em Filipenses capítulo 4 um texto muito conhecido de todos nós, onde a palavra do Senhor nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Só para saber, quem tem a tendência de ser ansioso aqui? Vou até fechar o olho para não ver ninguém com a mão abaixada. É a tendência da nossa carne. Mas aí a palavra de Deus vai nos exortando e nos ordenando, inclusive, que está dizendo: não andeis ansiosos. A tendência na carne é essa, mas não devemos ceder, andar na carne, nos sentimentos, no intelecto, né? Na nossa própria vontade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, cujo significado é o rogar, uma força de expressão aqui de um miserável, de alguém que precisa muito, porque às vezes o jeito que a gente ora, não parece que a gente está tão necessitado, né? Parece alguém muito cheio de si que está falando com Deus. Quem suplica roga, no bom sentido se rasga, se coloca: Senhor, eu tenho misericórdia. Pela oração e súplica, e lá vem o temperinho, tempero gostoso da oração, com ações de graças, aleluia.
Porque às vezes essa oração e essa súplica é uma lamúria, uma queixa. Quando eu era criança tinha um desenho, eu não perdia um, de uma hiena que dizia: "Oh vida, oh azar". Eu sabia que não ia dar certo. Quem é dessa época aí? Olha, acho que se procurar no YouTube você acha alguma coisa disso aí. Oh, hiena incrédula. Oh, meu Deus do céu. Quem já não orou assim? Vamos confessar? Essa noite é noite de confissão. Vamos lá. Quem já orou dessa forma também? Se queixando. Eu estou com a minha mão levantada. Às vezes, oh Deus, oh Senhor, está difícil. Oh, mas olha, Senhor, tu sabes, né? Aí o pai olha e diz: eu sei. E eu falo com muito respeito, irmãos, e não estou me colocando como modelo. Fico muito à vontade, inclusive, às vezes, me perdoem, a gente até descontrai um pouco ministrando, mas é porque eu me vejo como irmão, e nós somos família e estamos todos no mesmo nível. Isso acontece comigo. Somos todos iguais. Todos iguais. E aí o Senhor nos ajuda e nos mostra, já frisei aqui na minha Bíblia e nas minhas anotações, que essa oração e essa súplica é com ações de graças, com louvor, é com gratidão diante de Deus. Nós estamos falando, o texto está nos falando sobre coisas que vão gerar ansiedade em nós. E não podemos ceder a essa ansiedade. Pelo contrário, precisamos colocar diante de Deus as nossas petições. Então temos coisa para pedir, temos necessidades na nossa vida. E nós vamos pedir. Mas vamos pedir com oração, súplica e ações de graça. Para quem não sabia, eu cozinho algumas coisas em casa. E a minha professora de culinária está aqui, é minha esposa, é a Cel. Não tem professora melhor do que essa. Porque se está bom, ela fala. Quando não está bom, ela não é daquelas assim, não, tá ruim mesmo, né? Faltou tal coisa. Às vezes eu como aluno digo assim: ai amor, precisa falar desse jeito? Ela fala: não, eu falo a verdade, que é para você aprender o jeito certo. E aí eu vou fazendo umas coisinhas em casa. Eu tenho no meu celular um arquivo de notas com as minhas receitas. Meu irmão, de vez em quando eu esqueço um ingrediente. Dá uma frustração, não dá? Não dá. Ei, meu Deus do céu. Um dia desses nós fizemos ovos lá em casa. E agora só estou eu e a vovó, né? Nossos filhos casaram, os 3. E está lá nós dois, e nosso café da manhã, os ovos, mexendo. E teve um dia desse que, pá, o ovo na boca, cadê o sal? Tem ingredientes que são cruciais, insubstituíveis, não podem faltar na receita. E Deus tem falado isso comigo. Não sei se tem falado com você, mas está falando comigo, agora eu já vou colocar todo mundo no mesmo bolo. Que a oração que não tem ações de graças, não tem gratidão. Um ingrediente essencial está faltando. Amém ou não? Significa que se você tiver uma disciplina tal que te leve a se retirar, vamos falar um pouquinho sobre isso talvez amanhã. Passar a noite orando, o dia inteiro, 24 horas de oração, sem gratidão, ouso dizer que
a coisa não está como deveria. Às vezes nosso problema não é nem orar, irmãos. Para algumas pessoas é orar, não conseguem, não se disciplinam, são dispersas, desatentas, são levadas muito facilmente pelas distrações da vida, deste mundo, pelos afazeres, tipo Marta, e às vezes afazeres nobres, porque representa até serviço ao Senhor, serviço aos irmãos, realização da obra, inclusive, de Deus. Mas essas pessoas não têm essa dificuldade. Tem gente que não tem essa dificuldade, não é tão disciplinada e tal. Mas, ora, mas falta sal, falta o melzinho na oração. Está faltando o ingrediente essencial. E a palavra diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Colossenses 4, verso 2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de... A vigilância da oração é ações de graça. Precisamos estar vigilantes, atentos, de olho na receita, como eu fazendo minha comida. Eu coloco o negócio, eu pego, separo tudo certinho, e ainda de vez em quando falta alguma coisa. Estejamos vigilantes e atentos. Eu já tive que dar um reset em muitas orações minhas. Comecei do jeito errado. Eu comecei do jeito errado. Aí sabe quando se cumpre o que a palavra diz, que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas? Um dia desse estava orando, e sabe aquela oração assim, né? Daqui um pouco, só pode ser a voz do Espírito Santo. Começa de novo. Começa direito, meu filho, de novo. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Meu Senhor, perseverai na oração, mas vigiando com ações de graças. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um grande desafio. Dando sempre graças e por tudo. Tá bom? O que mais? 1 Tessalonicenses 5, 17, 18 diz: orai sem cessar. E o 18 diz: em tudo dai. E ainda diz: porque esta é o que, irmãos? Diga para quem está do seu lado: papai quer mais ações de graças nessa receita aí. Amém? Aleluia! Aleluia! Orai sem cessar, um verso pequenino, poderoso. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Louvado seja Deus. Quem aqui já teve vontade de reclamar da esposa? Só eu que sou o pecador aqui? Oh, meu Deus do céu. Eu vim aqui para confessar pecado, então. Me ajude, irmão, não deixe eu sozinho, não. Aê, vamos lá, me ajude. Se compadeçam de mim. Só para equilibrar. Quantas esposas já tiveram? Não precisa nem terminar a frase aqui. E a Selma levantou as duas mãos, eu vi, viu? As irmãs levantaram uma só, tu levantou as duas. Quem sabe podemos dar mais graças a Deus pelo nosso cônjuge, mesmo tendo vontade de vez em quando de, né? Dar graças ao Senhor.
Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Diz, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões. Qual é o próximo, igreja? Ações de graças. Em favor de todos os homens. Em favor dos reis. De todos os que se acham investidos de autoridade. Meu Deus do céu. Nós vivemos um tempo muito interessante, né? E é um volume de informações absurdas, né, que chegam nos nossos dispositivos, né, nos celulares e tal, de memes, né, de críticas. Uma pergunta aqui, você já agradeceu pelo nosso presidente? Acho que eu vou repassar a palavra para os presbíteros aqui e vou sair daqui. Irmãos, é muita reclamação. E dizem alguns, por justa causa. Mas com muito temor, com muita reverência. E, por favor, se tranquilize sem concordar com muitas coisas. Tenho que estar consciente de que só há um que estabelece e depõe os reis. Meu xará Daniel deixou no seu maravilhoso livro o testemunho de Nabucodonosor, que aprendeu que o céu domina sobre o reino dos homens. O Altíssimo. A palavra usada foi: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e Ele o dá a quem quer. E até o mais humilde dos homens estabelece sobre eles. Você lê a história dos reis, alguns sendo colocados para castigo, para dar uma lição no povo, para juízo. E outros sendo colocados como bênção. Você me perdoa por essa... Mas está aqui escrito, né? Pelos reis. E todos os que estão investidos de autoridade. Dá graças. Talvez você diga, isso é uma loucura. Não. Hebreus 13, 15 diz, e por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, de ações de graças. Dá graças. Dá graças, quem sabe o milagre não acontece. Quem sabe não, vai acontecer milagres, amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso, diga amém. Oh Senhor, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vou parar por aqui. Pilares da oração. A fé, a convicção. Deus existe. Ah, Deus existe. Deus existe, aleluia. E Ele se torna galardoador dos que o buscam. E graças a Ele,
por tudo que Ele faz, pelos seus caminhos, por suas obras, seus feitos poderosos, pelas lições que Ele nos dá, pela disciplina, pela provisão, pelo sustento, pela proteção, pelo cuidado, pela vida que Ele tem sustentado a cada um de nós, pelo privilégio de sermos seus cooperadores na sua obra, por termos família, termos esposa, filhos, pelo trabalho que os filhos dão. Aí casa só muda, né? Que aí tem um outro cuidado. Oh, meu Deus, graças ao Senhor. Graças a Deus pela igreja. Porque estamos como peregrinos nesse mundo, irmãos. Mas não estamos sozinhos. Temos uma família, aleluia. Temos irmãos, pessoas que estão conosco, que nos ajudam, nos consolam, nos encorajam, choram conosco. Estávamos em Campos dos Goitacazes, um discípulo amado. Sua esposinha teve uma filhinha prematura, 7 meses. E nessa manhã de sábado ou domingo, não lembro. Domingo foi ontem, domingo. O Senhor levou. E quantos irmãos chorando junto com Ele. Choramos juntos, nos alegramos juntos. Vamos dar mais graças ao Senhor. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar de pé. E quero convidar você a orar agora uma oração diferente com essa pessoa que está do seu lado.